Quando um simples jantar em família se transforma em um campo de batalha, é chegada a hora de rever o comportamento. Dias atrás, eu estava conversando com minha esposa durante o jantar. Tudo ia bem, até que surgiu um assunto em que discordávamos. Ao falar a minha opinião, eu percebi que subiu o tom de voz, como se estivesse impondo a minha vontade. Imediatamente após ter percebido, pedi desculpas por ter me exaltado. E continuamos a conversa e o jantar. Mas aquela cena ficou na minha cabeça. Quantas outras vezes eu fiz isso sem perceber e sem pedir desculpas? Cheguei à conclusão de que foram muitas vezes e me senti envergonhado. Espero ter tempo de mudar isso, evitando um grande desgaste em meu casamento e em todo meu relacionamento familiar. Eu me lembro claramente dos dias em que a esposa ficava em silêncio após o jantar. E eu ainda achava que eu estava com a razão. Hoje, analisando o passado, percebi que, quando a agressividade verbal entra em cena, a razão vai embora. Não existe mais o certo e o errado. Existem apenas duas pessoas que escolheram uma forma errada de debater uma ideia. Trocar o diálogo pela discussão. Imagino que isso também possa acontecer em outros lares. Por isso resolvi compartilhar essa experiência de vida. Quando alguém fala num tom mais rude dentro de casa e o outro responde também de forma áspera, acabo esquecendo que estão em um ambiente onde a convivência deve ser gentil e agradável. E o mais engraçado é que, quando isso ocorre na rua ou no ambiente de trabalho, normalmente a gente não responde da mesma forma. Temos o hábito de sermos mais gentis com estranhos do que com os nossos familiares. Oferecemos mais atenção aos colegas de trabalho do que aos filhos. Depois desse dia, eu passei a olhar para minha esposa com outros olhos. Percebi que, muitas vezes, algumas respostas desagradáveis que eu recebia não eram uma ofensa pessoal e nem falta de amor. Era apenas a resposta de alguém que estava cansado do trabalho ou que teve um dia ruim. Quem nunca teve um dia ruim? E eu não posso simplesmente responder a tudo da mesma forma. Na verdade, ninguém deveria fazer isso. Quando endurecemos as palavras por qualquer coisa, automaticamente estamos obrigando o outro a responder com modo defensivo. Nessa hora, é preciso colocar um freio nas atitudes ásperas, deixar o ambiente mais sereno e até mesmo dar um tempo antes de reiniciar o diálogo. Eu tive uma conversa sincera com a minha esposa sobre isso. Expliquei também que, muitas vezes, quando não correspondia aos seus anseios, não era sinal de falta de atenção, nem que não ouvia. Eu apenas não conseguia dar o retorno que ela esperava. Isso acontece. O mais valioso de tudo isso é que, quando expliquei para minha esposa os meus sentimentos, ela entendeu e não me criticou. Ela foi muito gentil e receptiva ao meu pedido sincero de desculpas. Ela falou que eu já tinha pedido desculpas em outras ocasiões, mas voltava a repetir o comportamento em outros dias. Mas dessa vez, ela estava sentindo que o meu pedido de desculpas era sincero e via em mim a verdadeira vontade de mudar.
E é isso que realmente importa. A mudança de comportamento não acontece porque alguém nos pede. A mudança verdadeira acontece quando nós mesmos decidimos mudar. Acredite, uma conversa entre pessoas com opiniões diferentes não precisa acabar em discussão. Precisamos evitar o desgaste dentro do nosso lar. Afinal, a verdadeira intenção nunca é brigar. Claro que ninguém é perfeito e ocorrem as grosserias reais, mas elas precisam ser corrigidas e tratadas. Não se mantém um relacionamento familiar saudável quando falta o respeito. E isso não é só entre marido e mulher, também pode ocorrer no tratamento com os filhos. Precisamos lembrar que essas pessoas que nos criticam são as mesmas pessoas que nos amam. E é aí que mora o sucesso da mudança, valorizar mais o amor e menos o tom de voz. Um pequeno esforço diário de todas as partes fará a mudança acontecer. Tenho certeza de que todos que moram na mesma casa querem viver melhor. Caso você também esteja passando por situação semelhante, desejo que faça uma pequena reflexão e veja em que pontos você também pode contribuir para melhorar ainda mais o seu relacionamento. Na Bíblia, encontrei uma frase que me inspirou a fazer esse esforço para a mudança. A frase está em Provérbios 15:1, que diz: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu quero fazer acontecer essa mudança em minha casa. Quero ser o orgulho da minha esposa e um exemplo para os meus filhos. A mudança que eu quero começa agora e começa comigo.